Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Amém? Podemos nos assentar nessa noite? Glória a Jesus. Nós vemos que Deus ele levantou ali o profeta Ezequias, aleluia, para profetizar a um povo que estava com o coração duro. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E nós vemos no capítulo 13, aleluia, a partir do versículo 15, que o profeta ele começa a dizer: portanto, assim diz o Senhor contra vós, aleluia, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu vou contra vós, aleluia, que estáis, aleluia, ali caçando as almas com as vossas almofadas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E as